Olá, querido. Estamos começando aqui a segunda parte da nossa aula de escatologia, doutrina das últimas coisas. Primeira parte, nós falamos sobre 6 eventos que vão acontecer, eventos futuros, depois que Jesus subiu aos céus. Então, nós falamos sobre 6 eventos e vamos estudar cada um deles. Na primeira parte, falamos sobre a volta, a vinda de Jesus Cristo e o arrebatamento da igreja, também conhecido como o rapto da noiva. E hoje nós vamos falar sobre a grande tribulação, tempo horroroso, segundo a palavra de Deus, mas nós vamos falar sobre a grande tribulação. Mas recapitulando os 6 pontos, nós temos: primeiro ponto, a vinda de Jesus para o arrebatamento da igreja. Num piscar de olhos, Cristo voltará e levará a noiva, o rapto da noiva. Ninguém verá. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e a noiva será levada aos céus com ele, um corpo glorificado, uma transformação dos mortos ressuscitados e de nós, os crentes no Senhor Jesus, que subiremos com ele nos ares. Que assim seja em nome de Jesus, ok? Esteja preparado para esse tempo. E depois disso começará um período da grande tribulação, vamos aprofundar sobre isso hoje. Depois do período da grande tribulação, o período chamado julgamento das nações. E depois do julgamento das nações, o milênio, período de 1000 anos, o juízo final e novos céus e nova terra, onde nós vamos habitar os novos céus e a nova terra e viver a eternidade com o Senhor. Então, iniciando essa aula de hoje, tendo passado, ou melhor, tendo visto e entendido que Jesus voltará e levará a sua igreja, começará um período chamado Grande Tribulação, que é o que nós vamos ver nessa aula. Grande Tribulação. Então você, na sua apostila aí, na página 6, você pode acompanhar aquilo que eu estou falando. Então, vamos lá. Definição da Grande Tribulação. Veja que tem tribulação e Grande Tribulação, nós vamos entrar nesse tema. Definição de Grande Tribulação. Primeiro ponto que nós vamos ver é a definição veterotestamentária, ou seja, o que o Velho Testamento diz sobre isso. Então, o primeiro ponto é um tempo de angústia sem igual. Daniel 12:1 diz assim: nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo, mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Outra forma que o Velho Testamento fala é dia da indignação, angústia, alvoroço, desolação. Sofonias capítulo 1, versículo 15. Aquele dia é dia de indignação, dia de angústia, dia de alvoroço e desolação. Dia de escuridade e negrume. Dia de nuvens e densas trevas. Olha que tremendo, que forte, que período é esse, né? Outra definição, dia de vingança do nosso Deus. Isaías 61, 2. A apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. Então o Velho Testamento deixa claro que haverá um tempo desastroso, um tempo pesado, um tempo difícil, um tempo chamado de angústia, um tempo chamado de vingança, um tempo chamado de dia da indignação. No Novo Testamento, item 2 da nossa apostila, as definições neotestamentárias. Então, primeiro ponto, a hora da tentação universal. A definição como hora, a grande tribulação como hora da tentação universal. Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Outra definição, o grande dia da ira de Deus, Apocalipse 6, 17, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Romanos 2,5, mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Outra definição, dia da grande aflição. Outra definição, dia da ira vindoura ou ira futura. Todos esses itens, você vê na sua apostila, definições do Novo Testamento para a grande tribulação. Item 3 da nossa apostila. Qual é a definição da palavra tribulação? Olha que chocante e que interessante.
Tribulação significa comprimir com força, como se faz com as uvas no lagar, ou com a cana de açúcar no moinho, que vai moendo e comprimindo. Aflição, adversidade moral, amargura, tormento, angústia. No momento em que o céu está em festa na chegada da igreja, da noiva que subiu para o Senhor, neste momento a terra estará sendo assolada por uma tribulação sem precedentes na história. Quarto ponto, quem é que vai governar a terra? O que vai estar acontecendo aqui? Qual é o comando aqui? Eu creio que vai ficar muito claro para você algumas expressões que você já ouviu. Então, o comando estará em três grandes figuras que a palavra de Deus diz: o anticristo, o falso profeta e a besta. O anticristo, o falso profeta e a besta. Então veja que inicialmente nós podemos entender assim: se a igreja sobe com o Senhor Jesus, e entendemos que ela subirá com o Senhor Jesus, começa o tempo da grande tribulação. Nesse tempo, apresenta-se como líder o anticristo. Então, de certa forma, a igreja não vai conhecer, ou não vai submeter, a igreja que subirá, não vai conhecer essa face horrorosa do anticristo. Nós vamos estudar um pouquinho sobre isso. Quem será o anticristo? Falamos de três: o anticristo, o falso profeta e a besta. Então, o anticristo, olha só que legal. O anticristo será um gentio, não judeu, um gentio, que se levantará dentre as nações com apoio político dos governantes do mundo da época. Uma pessoa que tem apoio do mundo todo, um governante mundial. Apocalipse capítulo 11, versículo 2. Mas deixa de parte o átrio exterior do santuário e não o meças, porque foi ele dado aos gentios. Estes por 42 meses calcarão aos pés a cidade santa. E esse período é o que nós vamos estudar já já. O anticristo será um homem, eu estou no item 5.3 da nossa apostila. O anticristo será um homem de carne e osso. Não, um homem de carne e osso, um líder de carne e osso, que será um super líder político mundial. Alguém que terá uma liderança internacional, o planeta todo, vendo esse como o homem que vai solucionar a paz na nação, nas nações, melhor dizendo. Então, personificando o diabo, porém, ele vai se apresentando como se fosse Deus. Olha só, Daniel capítulo 11, versículo 36 e 1 Tessalonicenses 2, versículos 3 e 4. Este rei fará segundo a sua vontade e se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus. Contra o Deus dos deuses falará coisas incríveis e será próspero, até que se cumpra a indignação, porque aquilo que está determinado será feito. Texto seguinte: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Então estamos falando do anticristo. O que significa a palavra anticristo? Anti, contrário, anti, com E, de passado, de antes, não é? E anticristo, contrário ou contra Cristo. E apresentando-se como se fosse o próprio Cristo, o pseudo-Cristo, no lugar de Cristo. Então o anticristo será um grande orador, alguém que fala muito bem, alguém que vai ter uma oratória, uma apresentação, uma facilidade de falar, de se comunicar de uma forma internacionalmente reconhecida, não é? Um grande orador, o seu discurso será um discurso inflamado, com habilidades de um líder político. O anticristo será um personagem habilitado pelo diabo para operar para o mal numa escala, escuta isso, jamais imaginada. Um autor, o pastor Raimundo Francisco de Oliveira, no seu livro As Grandes Doutrinas da Bíblia, esse pastor, no seu livro, ele diz que homens como Nero, Stalin, Hitler, Mussolini e tantos outros líderes que foram assim terrivelmente violentos, esse autor diz que, segundo a palavra de Deus,
pode-se entender que esses serão inofensivos como bebês perto do anticristo. Mais palavra de Deus, mais entendimento que nos fortalecem a ficarmos firmes na fé para subirmos com o Senhor no piscar de olhos, estarmos prontos e o Senhor nos levar com Ele nos ares, que sejamos assim juntos com o Senhor, não por medo apenas da grande tribulação, mas especialmente atentos para viver o que o Senhor tem para a nossa vida. Uma vida de santidade, uma vida de busca daquilo que Deus tem para nós. Por isso, não se deixe enganar. O inimigo quer roubar, matar e destruir. Esse plano que nós estamos estudando, esse plano de escatologia, o inimigo das nossas almas, Satanás, ele conhece. Então pense, uma festa, uma balada, um sexo fora do casamento, um sexo antes do casamento, mentira, maledicência, falta de santidade de uma forma geral, estão colocando em risco, estão tirando a vida eterna, estão tirando o chamado de vivermos com o Senhor. Então a Bíblia diz, nós já lemos isso lá na nossa primeira parte, que, por exemplo, os mentirosos não terão parte com o Senhor. Então a mentira já nos chama a viver isso, a grande tribulação. Então o anticristo será alguém assim, de uma maldade inacreditável para os nossos dias, né? O seu governo gozará de uma prosperidade repentina. Olha que interessante. Essa prosperidade será transformada num verdadeiro caos com a manifestação do Cristo em glória. O que a palavra de Deus diz? A palavra de Deus diz de um período onde haverá uma grande aparência de avanço, de conquista e de paz, né? O falso profeta que nós veremos já tem outras características, mas o anticristo é aquele que vai trazer como se fosse uma unidade, é aquele que vai trazer a paz mundial, ele vai juntar na paz por exemplo, os judeus e os árabes e os judeus, trazendo um acordo de paz, como se fosse algo assim. Por isso que quando aparece um líder desses, quando é eleito um presidente, por exemplo, dos Estados Unidos, que é uma nação forte, de Israel, ou alguém que começa a se posicionar de uma forma grande, internacional, os cristãos estudiosos já pensam, será esse o anticristo? Será esse que vai... Por quê? Porque é um líder assim, o Papa, que quer a paz em todos os lugares, né? E eu não estou te falando que o Papa é o anticristo, ou que um Papa será o anticristo. Existem estudos e perspectivas do que pode acontecer, de quem será, mas o ponto não é de quem será e um julgamento de é daqui ou é dali. O que fica claro é que será um líder politicamente e mega articulado, capaz de fazer com que as nações da terra o vejam como um grande conquistador, um grande homem da aliança da paz entre todas as nações. E veja, querido, Deus tem a sua nação, Deus tem o seu povo escolhido, Deus tem os seus filhos, e é nesses filhos que Deus tem dado a sua palavra. Então, não há aliança entre luz e trevas. Então, que fique claro para o meu coração e para o seu, que assim é o nosso Senhor e assim é a sua palavra. Por mais que você ache que não, na última hora vai ter um esqueminha, não vai ter esqueminha não, vai ser do jeito que a palavra diz, o julgamento, a grande tribulação, e o inimigo continua claro na palavra, veio para roubar, matar e destruir. Talvez você ache que não vai pegar hoje, mas vai pegar como a palavra de Deus diz aqui. Por isso, fiquemos atentos e glória a Deus pela sua vida que está estudando essa palavra. Então, o anticristo terá essa postura de fazer algo maravilhoso, juntando, e alguns estudos dizem assim, que esse período de grande tribulação, que pode ser, a palavra nos deixa bem entendidos de que é um período de 7 anos, onde é um período de tribulação, disse 3 anos e meio, e 3 anos e meio de grande tribulação. Então, nesse período de tribulação, entende-se assim, que haverá uma guerra, haverá uma guerra na mente, um aperto como o da uva, como o da cana no moinho, mas que será agravado.
Então, alguns falam que a igreja vai subir no meio do período, outros falam que ela vai subir antes dos 7 anos, outros no meio dos 7 anos, mas o que importa é, como nós vimos na última aula, que a grande tribulação, que seria a segunda parte dos 7 anos, haverá uma revelação do anticristo, sendo não mais aquele que tem a paz mundial, rompendo com os judeus, se colocando contra os judeus e contra tudo aquilo que ama a Deus e que se posiciona a favor de Deus de uma forma muito contrária. Então será revelado o anticristo. 3 autoridades: o anticristo, o falso profeta e a besta. Vamos falar sobre o que a Bíblia diz sobre o falso profeta. Será uma espécie, olha que interessante, uma espécie de ministro oculto no governo do anticristo, ou seu principal aliado. O falso profeta será um super líder religioso. O apóstolo João indica o falso profeta em Apocalipse capítulo 13, versículo 11, assim: vi ainda outra besta emergir da terra, possuía 2 chifres parecendo cordeiro, mas falava como um dragão. Ele fundará a super igreja mundial, não a mundial do poder de Deus, mas a super igreja mundial, e será um tempo de muita religiosidade falsa. Religiosidade falsa. Ele promoverá um grande avivamento religioso mundial, juntando todas as seitas e credos religiosos existentes. Nesta época, o ecumenismo, nós já falamos na primeira aula, ser ecumênico é aceitar que todos os caminhos levam a Deus, que nós estamos tudo igual, só a forma que é diferente. Cuidado, olha só, isso está ligado no falso profeta. Que forte que é isso. E parece que os cristãos são contra, e são mesmo, né? Na palavra somos, e querem, só vocês estão certos, né? Falamos isso na primeira aula, mas veja que interessante. O falso profeta, o objetivo dele é que todos vivam na mesma religião. Não é a sua nem a minha que está certo, não vamos, todos vamos para o mesmo caminho. Ué, e Jesus morreu na cruz por quê? Se não serve para nada. Misericórdia. Então, nesta época, o ecumenismo se fortalecerá, formando um tempo de operações de sinais, prodígios e também de mentiras. Isso está em 2 Tessalonicenses 2,9. O único ecumenismo que interessa à Igreja de Cristo é o que está em João 17, 21. A fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, disse Jesus, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, o ecumenismo, o ponto de todos estarem juntos na salvação em Jesus Cristo, que é a salvação. Ok? A besta, meu Deus do céu, quando se faz, tem uma expressão que talvez você não use mais depois dessa aula, se já não usava, glória a Deus, né? Mas, menina, besta, sua besta. Olha o que a Bíblia fala sobre a besta, né? A besta, uma marca, um nome, seu número, e você já ouviu falar a marca da besta? 666. Vamos estudar sobre isso. Mas a besta é a pessoa. A besta é o nome de uma pessoa, que serão revelados após o arrebatamento da igreja. Então, 2 Tessalonicenses 2, 7 a 8 diz assim: com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Item 7.4 da nossa apostila. O número 6 da numerologia bíblica identifica o homem. E o número 6, repetido 3 vezes, traz o significado do homem exaltado a si mesmo. 666. Que foi o que Lúcifer fez no princípio, exaltando-se a si mesmo. Ok? Então falamos do anticristo, do falso profeta e da besta, que são perguntas da prova B de escatologia. Vamos falar sobre a duração da grande tribulação. Consiste em 2 períodos, tendo um de 3 anos e meio, cada um 3 anos e meio. O primeiro é chamado simplesmente de tribulação. O segundo, que é o pior, de peso, de violência, de maldade, denominado grande tribulação. Na primeira fase, o anticristo vai prosperar o seu governo, vai conseguir a paz no mundo, vai unir árabes e judeus, como eu falei, e vai trazer uma paz falsa, porque a paz verdadeira é só em Jesus Cristo, como a palavra de Deus diz. Na segunda fase, será quando a besta romper,
sua aliança com os judeus e começar a persegui-los. Tal fato ocorrerá quando ele exigir adoração a si mesmo e os judeus se recusarem. Então veja, no meio desse período de tribulação, vai exigir adoração. E os judeus não vão adorar. Você não é o nosso Deus. Você é um cara legal, mas você não é o nosso Deus. Você fez coisas boas, mas você não é o nosso Deus. E aí haverá a revelação da besta. O item 9 fala de uma tragédia prevista para o tempo da grande tribulação. Os textos estão aí, eu vou citar rapidamente para você. Morte de 1/3 da população, morte de todos os seres viventes sobre o mar, tormentos cruéis como provocado pelo veneno do escorpião, diz a palavra de Deus, aliança hipócrita entre Israel e o anticristo, Israel se entregando, oh, que bom que você veio nos ajudar, plenitude da injustiça, só poderá comprar quem tiver a imagem, a marca da besta, o sol pela primeira vez negará a sua luz, olha que show de bola de texto forte, Mateus 24, 29, o texto também fala do período da grande tribulação, você já deve ter ouvido falar nisso, e nós vamos estudar um pouquinho hoje, dos 7 selos, as 7 trombetas e as 7 taças. O que são esses 777? 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. E os homens sentirão dores de parto. Jeremias capítulo 30, versículos 6 e 7. Item 10 da nossa apostila. A igreja não passará pela grande tribulação. Já vimos um pouquinho disso, mas vamos consolidar. Apocalipse 3:10, porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar. Então Deus está dizendo que ele vai nos guardar da hora da tribulação. Então ele diz que vai nos guardar da hora, não diz que vai nos guardar na hora. Se Deus me guardar na hora, eu estarei lá e serei guardado lá. Mas se ele vai me guardar é que eu não vou entrar nela, né? Isso é bem claro na língua portuguesa, fica bem claro, e no hebraico da mesma forma. E tem 10.4, olha que interessante. A igreja é isenta da grande tribulação, e vamos ver. Ela será arrebatada antes. Ela é a luz do mundo e não pode ficar com as trevas. Ela é o sal da terra e o sal não pode ficar sem função. Ela é santa, não pode sofrer iniquidades da besta. Ela tem o Espírito Santo. Então, nesse formato, nós vemos todos os textos que são base desses itens que eu lhe falei, eles nos denotam um entendimento claro de que a igreja não passará pela grande tribulação. O anticristo vai odiar a ressurreição de Cristo, obviamente, e o item 12 desse nosso estudo, eu estou na página 12, falando com você, no item 12, ele diz assim, que vão acontecer os 4 cavaleiros do Apocalipse. E aqui eu quero até falar algo para você importante, porque nos 4 cavaleiros do Apocalipse, um dos cavaleiros é um cavalo branco, que está em Apocalipse capítulo 6. Mas isso não é o cavalo branco do cavaleiro do cavalo branco, que a gente canta as músicas, você vê Jesus, cavalo branco, na sua coxa está escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Calma. Tem 2 cavalos brancos. Tem um cavalo branco que é dos 4 cavaleiros do Apocalipse, que é o da destruição. E tem o cavalo branco que está em Apocalipse 19, Apocalipse 19:11, que é Jesus chegando para reinar, conquistar, terminar com esse período de milênio e colocar a sua autoridade e começar o tempo da sua grande autoridade, desmascarando todo o inimigo. Ok? O item 12.2 da nossa apostila fala dos selos, e aí fala do cavalo branco, do cavalo vermelho, do cavalo preto, do cavalo amarelo. Não é? Também fala das 7 taças, essa questão toda que nós falamos aí, que são itens de destruição que vão acontecer na grande tribulação, e não são destruições do anticristo. Aí é o Senhor, é o dia da ira do Senhor. Ok? Então, estamos falando de 6 pontos, estamos falando do segundo ponto, que é a grande tribulação. Jesus voltará para buscar a sua igreja, depois disso começará o tempo da grande tribulação. Que Deus te abençoe e que essa aula seja bênção para a sua vida, para você responder a prova B de escatologia da Escola Teológica da Igreja Águas Moca. Deus te abençoe.